Quando ouvimos falar de Stanley Kubrick, logo somos lembrados de sua genial e obsessiva direção em filmes como O Chocante Laranja Mecânica, o filosófico 2001, Uma Odisseia no Espaço, o assustador O Iluminado e outros marcados na história do cinema. Hoje, no entanto, eu falo de uma obra do diretor que não costuma ter tanta atenção, Barry Lyndon, longa-metragem lançada em 1975. E por que escolhi falar dele? Martin Scorsese, outro grande mestre do cinema, expressou um sentimento semelhante ao meu pelo filme. Abre aspas. Barry Lyndon exerce sobre mim um certo fascínio particular. Acho que isso se deve à emoção que caracteriza esse filme. A emoção é veiculada pelo movimento da câmera, a lentidão do ritmo, a maneira como os personagens evoluem em relação ao seu entorno. Fecha aspas. Baseado no livro de William Makepeace Thackeray, The Luck of Barry Lyndon, ou A Sorte de Barry Lyndon, o filme se passa no século XVIII e conta a jornada de ascensão e queda do protagonista Redmond Barry, um jovem irlandês que vive no campo. Ao longo de suas 3 horas, ficamos deslumbrados com as paisagens, enquadramentos e iluminação, trazendo à vida toda a atmosfera pitoresca da arte desse período. Arte essa que foi inspiração para todo o visual do filme, que para mim é o principal responsável por trazer à tona essa emoção do qual Scorsese falou. E como Kubrick e a equipe do filme alcançaram esse feito? É o que mostra no vídeo de hoje. 3. Kubrick afirmou que pretendia recriar com fidelidade a Inglaterra e a Irlanda do século XVIII para Barry Lyndon. O diretor e as equipes de arte e fotografia deram vida a obras de pintores britânicos como Thomas Gainsborough, William Hogarth e George Stubbs. Os figurinos, a composição de cena e a iluminação foram transportadas das pinturas para as lentes das câmeras. Ao compararmos essas obras com o filme, conseguimos visualizar melhor tudo isso. 2 exemplos de inspiração para os figurinos podem ser vistos em O Garoto Azul, de Gainsborough, e em Lady Skipwith, de Joshua Reynolds. Para as composições das paisagens e locações, a produção do filme buscou mansões nobres da época, muitas já tendo virado atrações turísticas, e conseguiram cenas externas e internas nelas que se aproximavam das pinturas. Ao olharmos para Malvern Hall, de John Constable, visualizamos o feito alcançado em uma locação externa. O mesmo acontece ao repetirmos o exercício com Mariage à la Mode de Hogarth. Não satisfeito em se inspirar em obras, Kubrick também filmou alguns quadros vivos ao longo do filme. Faço aqui um pequeno parênteses para explicar esse conceito. Como o nome já indica, é uma maneira de compor um quadro para o cinema, que ao ser filmado, passa a ter algum movimento. Geralmente, as personagens fazem poucas ações, que são muito sutis, e a câmera permanece estática para justamente parecer que estamos observando um quadro. Em Barry Lyndon, essa técnica se repete por diversas vezes, o que para mim só reforça a ideia desse filme ser uma obra de arte. Muitas dessas cenas se iniciam com um zoom grande no objeto, personagem ou ação que é o foco, e lentamente a imagem vai se distanciando, revelando que aquilo é parte de algo maior que acontece à sua volta, como a gente vê nesse exemplo. Falando em zoom, como o filme foi iluminado e filmado? Segundo o diretor de fotografia John Alcott, a ideia era conseguir usar o mínimo possível de luz elétrica, que não existia na época retratada, e tentar se aproximar da atmosfera pictórica da arte. Ele e Kubrick já queriam filmar assim há alguns anos, desde a concepção de Napoleão, filme do diretor que não saiu do papel. Um dos motivos de somente conseguirem depois foi a limitação técnica. Não existiam lentes que conseguissem filmar com qualidade luz natural ou de velas. Em Barry Lyndon, isso já foi possível. No entanto, não foi fácil. A pré-produção exigiu muito planejamento e trabalho de Alcott e Kubrick. Além de pensar nas estratégias de iluminação para as cenas, que falarei adiante, eles tiveram que buscar algumas das lentes das câmeras na NASA. Eles conseguiram 3 Zeiss T/0.7 com abertura fixa de 50 mm usadas para gerar fotos do lado escuro da Lua.
foram necessárias adaptações que fizeram elas se encaixarem nas filmadoras. Para conseguirem fazer o foco da imagem, um circuito interno de TV com uma tela maior precisou ser montado. It is well to dream of glorious war in a snug armchair at home, but it is a very different thing to see it firsthand. Câmeras e lentes prontas, agora era necessário iluminar as cenas. Como o objetivo era se aproximar da iluminação natural nas partes diurnas e usar velas nas noturnas, essa parte parece simples, certo? Não necessariamente. Mesmo com as lentes adaptadas, ainda foi necessário aumentar a quantidade de luz em cena para que conseguisse o efeito desejado. Nas cenas noturnas, utilizaram a maior quantidade possível de velas e isso foi suficiente em quase todas. Somente em uma cena, essa que vocês veem agora, a equipe utilizou rebatedores de metal acima dos candelabros, que tiveram dois propósitos. O principal era evitar dano ao teto da construção, causado pelo calor das velas. O segundo era refletir a luz, iluminando melhor os personagens em cena. No caso das cenas diurnas, o desafio foi um pouco maior. O clima da região mudava com frequência ao longo do dia, até mesmo nos minutos de gravação de uma cena. Isso causava diferenças visíveis na iluminação, algo que Kubrick não queria. Em algumas tomadas internas, Alcott precisou recorrer a refletores posicionados de maneira semelhante à entrada da luz solar. Como a luz deles é dura, ou seja, gera muita sombra, foram colocados géis brancos nas janelas para deixar a luz mais difusa, mantendo ainda a sensação de ser dia, mesmo que não fosse possível ver o lado de fora. Houve cenas em que o gel utilizado foi colorido, como nessa que vemos agora, em que um sépia foi usado para deixar a temperatura da cena mais quente. E como curiosidade, qual a cena que Alcott considerou a mais difícil de ser filmada? Essa que está passando agora. O diretor de fotografia disse em entrevista que foram vários computadores para se chegar no efeito desejado, tais como o movimento de 180 graus da câmera, a quantidade grande de janelas presentes, as variações do tempo do lado de fora, a locação aberta à visitação do público no momento e a frequente necessidade de mudanças na iluminação em função disso tudo. Não sei se percebeu, mas essa cena teve um pequeno deslize. Um dos refletores do lado de fora vazou em cena, algo perfeitamente compreensível em função de tantas dificuldades. He loved his son with a blind partiality. He denied him nothing. Barry Lyndon é um dos filmes de Kubrick que me parece ficar um pouco de lado ao falarmos de sua obra. E na minha opinião, merece ser lembrado, principalmente pelo trabalho visual realizado. Inspirado na pictórica arte do século XVIII, o filme nos brinda com verdadeiras pinturas trazidas à vida ao longo de suas 3 horas, transformando a história de Redman Barry numa jornada prazerosa para os nossos olhos. Alcançar essa beleza não foi fácil, veio com bastante trabalho e criatividade por parte da equipe do filme. Ela precisou fabricar figurinos de época, adaptar lentes fabricadas para a NASA, filmar em locações abertas ao público, montar um circuito de TV para o foco e desenvolver iluminações que parecessem naturais. Tudo isso foi muito bem feito, me fazendo considerar Barry Lyndon uma das principais referências visuais da história do cinema. Se você ainda não viu, fica aqui minha recomendação dessa obra de arte. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. E se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para receber mais vídeos insights no futuro. E se você quer comentar alguma coisa sobre Barry Lyndon ou sobre a obra do Kubrick, pode deixar um comentário aqui embaixo ou me procurar nas minhas redes sociais que estão listadas aqui no vídeo. É isso aí e até a próxima!